Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Agora sim começaremos o nosso webinar. Eu vou pedir para vocês, se vocês estão me ouvindo, por favor, me avisem aqui através do chat. Pode me mandar um positivo aqui, por favor, só para a gente dar início aqui e eu ter certeza que todos estão me ouvindo, por favor. Todos ouvindo, viu? Perfeito. Muito obrigada pela confirmação, pessoal. Bom, então, mais uma vez, bom dia a todos. Hoje a gente vai ter um webinar bem legal, bem importante, o primeiro de 2021. O nosso tema de hoje é como a inteligência artificial está ajudando as empresas no direcionamento de propaganda e marketing. Antes da gente iniciar o nosso conteúdo, eu quero passar um pouquinho, apresentar a Keysoft para vocês, antes da gente dar início no conteúdo efetivamente, tá bom? Vamos lá. Antes de começar, vou apresentar a gente aqui. Hoje, eu sou a Gabriela Figueiredo, eu faço parte da área comercial da Keysoft. Hoje a gente vai ter o Rodrigo Martinez também, que é o nosso Head de Data Science, e o Jorge Surian, que é o nosso convidado, professor aí, mestre da ESPM e da FIAP. Depois eles vão ter um tempinho maior para se apresentar. Eu vou só orientar a gente como será a nossa agenda de hoje. Então, eu vou fazer essa apresentação bem breve sobre a Keysoft. Depois a gente vai começar ali com um bate-papo entre o Rodrigo e o Jorge Surian. Teremos a apresentação do modelo pelo Jorge. E no final a gente vai ter ali um espaço para perguntas e respostas. É bem importante esse tempo. Então, eu vou pedir para vocês se sentirem à vontade de nos mandar as perguntas aqui no chat. E no final a gente vai fazer todos esses esclarecimentos para vocês, tá bom, pessoal? Ô, Gabi, Oi. antes de começar, eu já vou atrapalhar um pouco aí, mas já vou dar uma quebrada de gelo. O Odécio Souza já falou que está ouvindo muito bem e já vendo o professor Sulian, lindo como sempre, viu, Sulian? O Odécio é meu velho amigo, Muito meu bom. ex-aluno. Muito bem, Muito muito bem. orgulho, muito prazer. Hoje coordenando uma pós lá na PUC e seguindo Legal, sempre aí nessa uma referência na área de Oracle. excelente. Bem-vindo, Odécio. Perfeito, sejam todos bem-vindos. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos explicar um pouquinho quem é a Keysoft e vamos apresentar a nossa história para vocês, tá? A Keysoft é uma consultoria, nós somos uma consultoria de especialista em dados, tá? Somos uma consultoria nichada em dados, e nós somos especialista quando se trata de dados. Então, já são mais de 19 anos no mercado, ajudando empresas na gestão correta, né, desses dados, no direcionamento correto. Então, a nossa jornada se inicia aqui em 2000, quando a gente atuava com diversas soluções, e nessa época, na nossa fundação, a gente desenvolvia e entregava em diversas soluções e não tinha um nicho específico, né? Em 2006, a gente teve a oportunidade de desenvolver um projeto para o Itaú que nos abriu portas, e a partir daí a gente começou a atender grandes nomes e automaticamente ganhar bastante experiência. Entendendo essa visibilidade que o mercado havia pedido, a inovação do que estava por vir também, em 2014 a gente oficializa a parceria com a Tableau, que é uma ferramenta para exploração e visualização de dados que a gente também trabalha. Então, em 2014 a gente passa a representá-los no Brasil, e a partir daí a gente efetivamente vira uma consultoria nichada, especialista em dados, tá? A soma da nossa experiência com essa especialização nos permite caminhar um pouquinho mais, e em 2019 a gente entra efetivamente na parte da inteligência artificial. Então, a gente efetiva parceria com algumas soluções inovadoras, mas o ponto auge aí é que a gente se torna distribuidor oficial da RapidMiner no Brasil, além de master reseller, ou seja, a Keysoft é o único canal que pode desenvolver parceria da RapidMiner no Brasil. Então, como vocês podem ver ao longo da nossa história aqui, os dados estão realmente no nosso DNA, a gente está nessa jornada aí de democratizar a inteligência artificial, o BI, o machine learning, e a gente faz tudo isso através do nosso propósito, que é efetivamente impactar pessoas transformando dados em conhecimento. Nós já atendemos mais de 200 empresas,
E aqui nesse slide é possível visualizar alguns desses nossos clientes, alguns desses cases, né? Eu não vou citar nenhum específico hoje para não tomar o tempo do nosso conteúdo, mas se vocês tiverem interesse em saber um pouquinho mais, saber o que a gente desenvolveu e apresentou para cada uma dessas contas, por favor, nos procure que a gente vai ter o maior prazer em compartilhar com vocês. Entrando aqui dentro do que a gente faz, nos nossos serviços, a gente tem alguns pilares que envolvem dados passando pelo BI. Aqui a gente sempre dá preferência pelo Self-Service BI, porque é onde o cliente realmente domina a inteligência do seu negócio. Então, a gente atua desde a captura dos dados dentro da origem com o ETL, até a ponta onde a gente tem a construção das visualizações ali no DataVis. Temos também o pilar de inteligência artificial, que passa também pela preparação de dados, machine deep learning, progresso do time, até o sucesso do time, que é realmente o objetivo final. Na virtualização de dados, falando de forma resumida, essa tecnologia ela chega para abstrair as camadas de dados. Então, vai padronizar a forma como você consome esses dados e o usuário acaba perdendo a necessidade de visibilidade técnica, tá? A parte da Academia Ksoft vem aumentando cada vez mais. E além de a gente oferecer aqui capacitações nas principais soluções de BI, a gente também tem treinamento na parte de inteligência artificial com ciência de dados, a gente também tem capacitação em RapidMiner, e a gente também tem aqui esse prazer de conseguir compartilhar com vocês esses eventos pontuais através dos nossos webinars, onde a gente consegue bater um papo sempre com pessoas do meio relacionadas e a gente consegue extrair bastante valor, tá? Voltando aqui para os nossos serviços, vale ressaltar sempre que a transferência de conhecimento nos acompanha em todos os pilares. Então, nos casos onde a Ksoft é contratada para desenvolver para o nosso cliente, a última parte do processo é sempre tornar esse cliente independente, tá? A gente sempre continua aqui como apoio, mas o nosso objetivo é realmente que esse cliente não dependa de nós, que ele consiga aí deslanchar. A gente faz tudo isso através de dois formatos mais tradicionais, que é o jornada e o projeto. O projeto é aquele formato, modelo mais tradicional, que todo mundo já conhece, com escopo fechado, tem começo, meio e fim. E a jornada é um formato mais inovador, que a gente acredita e sugere, porque a gente consegue enxergar valor ao longo de todo o processo. Então, a Ksoft utiliza metodologias ágeis para alcançar a entrega de valor a cada passo, e a gente consegue oferecer doses de satisfação e visibilidade ao status de toda a jornada, tá bom? Ao longo do nosso caminho, a gente busca sempre se posicionar com soluções modernas, soluções líderes de mercado, bem conceituadas, mas o ponto principal é que elas realmente entreguem valor aos nossos clientes, é por isso que a gente faz essas parcerias. E a gente tem aqui grandes players, grandes ferramentas líderes de mercado. Dentre elas, somos parceiro Gold da Tableau, é aquela ferramenta de exploração e análise de dados que eu mencionei um pouquinho ali no começo. Temos o RapidMiner, que é a ferramenta de ciência de dados com preparação de dados, tem o aprendizado de máquina, mineração de texto, e aí a gente chega até o objetivo final com a análise preditiva. Elastic é uma ferramenta de busca em grande escala, muita gente já ouviu falar de Elastic porque eles têm uma grande cartela ali de clientes na parte do open source, tá? E a gente também tem a Denodo com a virtualização de dados que eu expliquei acima. Então, pessoal, eu ilustro aqui a nossa apresentação com os nossos parceiros diretos, que foi esses que eu mencionei agora, mas vale citar que a Ksoft trabalha com todas as soluções do mercado mediante demanda. Então, obviamente, entra aí o nosso trabalho consultivo também, de conversar com o nosso cliente e orientar a melhor solução para determinada situação, tá? Agora sim, a gente entra no nosso tema do webinar de hoje. Mais uma vez, eu agradeço a todos vocês pela presença, desejo que vocês tenham um excelente webinar, aproveitem esses dois excelentes profissionais, então mandem as perguntas aqui para nós, para a gente bater um papo com eles. E agora eu convido o Rodrigo Martinez. Obrigada, pessoal. De novo, né? Perfeito o modelo de comentar, então muito bem. Então, bom dia, gente, para todos. É um prazer estar participando do primeiro webinar 21. A gente fala sempre muito, né? A Ksoft ela tem essa questão de evangelizar tecnologias e cultura, aí falar no Brasil como um todo, né? E esse é o primeiro webinar de 21, mas é o primeiro que a gente está num propósito diferente. O que é o propósito diferente? Nós vamos falar de ciência de dados, vamos falar de inteligência artificial, mas com direcionamento. Então,
Cada mês vai trazer uma pessoa referência de mercado para estar compartilhando junto com a Ksoft, que traz toda essa questão de conceito técnico, tecnológico, mas, obviamente, o negócio ele tem que fazer parte, né? Porque é exatamente esse casamento, tecnologia e negócio que dá o resultado. E nada melhor do que uma pessoa como o Surya, um mestre. Alguns aqui eu percebi, já tiveram a oportunidade de conhecer, trabalhar. Eu tenho a honra de poder trabalhar com o Surya, a gente na área acadêmica, então é um prazer muito legal para todos vocês que não conhecem, que estão aqui pela primeira vez, participar de um evento quanto esse, tá? Para a gente começar, eu vou fazer uma apresentação rápida. Eu sou o Rodrigo Martinez, sou Head de Ciência de Dados na Ksoft. Estou aqui não só agora, mas todo esse time para estar ajudando vocês em qualquer um dos pontos, tá? Desde já, para todos os participantes que estão aqui nesse webinar, despenderam tempo, porque o tempo é aquele ativo precioso, né, que a gente tem. Eu convido todos, para quem tiver interesse em participar dos nossos treinamentos. Nós temos mensais, 100% free, tá? Então, quiser participar dos nossos treinamentos, estão todos convidados aí, tá? Agora eu nem vou, gente, olha só, eu nem vou fazer a apresentação, porque senão eu ficaria aqui uns 15 minutos falando do Surya, tá? Eu vou dar a palavra para ele mesmo falar. Surya, bom dia, excelente bate-papo para a gente, mas eu queria que você fizesse aí uma breve apresentação sua, para quem não lhe conhece. Quem conhece, fala assim, nem preciso, o Surya eu já conheço. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado a você e a Gabriela por esse convite. Para mim uma honra estar aqui com vocês, principalmente começando essa nova fase, abrindo essa nova estratégia, abrindo essa jornada. Então, é um privilégio, uma honra realmente. Bom, eu sou um engenheiro daqueles bem antigos, né, que foi migrando para várias áreas. Comecei dentro da área de desenvolvimento. Eu sou engenheiro mecânico, tá? Não sou engenheiro de sistemas. No tempo que eu me formei, não existia engenharia de sistemas. Então, aí eu fui desenvolvedor, programei em C, em Clipper, em Pascal. Fui professor do Odécio, que é um veterano nessa área aqui. Então, para você ver, né? Eu fui professor de um veterano. Então, tá bem... Estou bem velho já, né? Então, eu garanto que eu estou sendo o primeiro convidado, mas por razões históricas mesmo, né? Então, o Martinez e a Gabi resolveram fazer uma homenagem à história, então me chamaram. Trabalhei em várias áreas, né? A comunicação, saúde, indústrias mais tempo, né? Fiquei muito mais tempo em indústrias, mas saúde e comunicação também. E mexi com todas as ferramentas também iniciais de BI, né? Se eu começar a falar aqui do Pilot, do Brio, que eu conheci, provavelmente muitos de vocês não tinham nem nascido, então é melhor nem continuar a contar muito dessas ferramentas. E cheguei até hoje, né? Continuando aí mexendo com essas ferramentas todas de hoje em dia, e com uma outra visão, né, de mercado, enxergando como as coisas estão hoje funcionando. Então, deixamos de ter o BI, como bem a Gabi disse, ligado à área de tecnologia, e o BI virando o Self-Service BI, empoderando os usuários de negócio, e espero, né, que todos que aqui estejam, que sejam de área de negócio, realmente estejam dedicados a isso, porque esse vai ser o grande diferencial daqui para frente. Conhecer ferramentas de visualização de dados, de predição analítica, vai ser algo fundamental para vocês conseguirem seguir na jornada de vocês, né? A gente fala isso baseado em tudo que a gente viu ao longo do tempo, e a gente sabe que sempre a tecnologia foi migrando para a mão dos usuários de negócio, que se aproveitaram, tiveram diferenciais competitivos, passaram a ganhar mais, tiveram uma carreira mais forte. E se não aproveitaram, acabaram sendo atropelados por ela. Então, eu espero que nenhum de vocês aqui seja atropelado pela tecnologia, mas perceba, ela chegou nessas áreas também e chegou para ficar. Exatamente. Então, mais uma vez eu agradeço aqui, e para quem ainda não conhecia, acho que para ter uma ideia, o Porte, o apresentador de peso, né, o convidado de peso que nós trouxemos dessa vez, tá? Então, muito bem, sem muita delonga, eu acho que vale a pena a gente começar. A proposta do webinar, gente,
Na verdade, não é só a parte técnica, com certeza ela é muito importante, mas essa troca de conhecimento, essa expertise é um ponto que a gente vai destacar bastante, para a gente sempre entender para que lado que está indo nós, como evangelizadores de solução e trazendo essa questão de tecnologia para o mercado, sempre tem essa proposta de conversar um pouco, saber como que o mercado está indo, tá? Isso não só para quem está entrando, mas para quem está lá dentro, e aí compartilho com você a experiência de mercado mesmo. Grandes empresas no ramo automobilístico, do ramo de varejo, nos consultam para falar assim, como que eu faço para implantar isso, né? Como que a gente faz para... Eu estou questão na aplicação prática do conceito de data-driven. O que eu tenho que fazer? E eu vou compartilhar um pouco dessa pergunta com o Suryan, para a gente até compartilhar. Então, Suryan, esse conceito, por exemplo, de aplicação prática de data-driven, tomada de decisão efetivamente baseada nos dados, né? Como que você vê isso em relação à necessidade, por exemplo, de mercado? A formação desejável dos profissionais? Como que a gente está em relação a isso? Qual que é a tua opinião, a tua posição? Bom, como você é professor que nem eu, você sabe que nós temos dois defeitos, né? Ou sair escrevendo numa lousa, como você já fez aí atrás, ou eu preciso ter algum PPT, alguma coisa, algum Excel para mostrar. Então, Exato. Eu vou compartilhar uma tela aqui, posso? Claro, claro. Tá, então eu vou compartilhar aqui meu computador, não tem nada demais nele, então vai ficar tranquilo para a gente falar um pouquinho sobre isso. Então, aqui eu estou tomando a liberdade de utilizar aqui uns slides da gente aqui da SPM. Então, como é que nós enxergamos, né? Aí eu quero dizer nós da SPM, nós da FIAP, nós de diversas escolas, né? Nem está aí aparecendo, mas eu também sou professor de outras escolas, como o IBTA, por exemplo. Então, todas essas escolas pensam mais ou menos da mesma maneira. Ou seja, nós temos uma formação clássica, né? Você tem lá um profissional que é formado em engenharia, em medicina, em direito, em administração, e ele, então, tem uma especialização científica. Ele estudou exatamente para isso. Ele conhece esse segmento, ele conhece essa área. Só que o que vai acontecer na medida em que ele vai precisar montar uma tese de mestrado, vai fazer um estudo mais formal, ele vai entrar no que a gente chama de pesquisa tradicional, onde, habitualmente, ele vai se embasar na matemática e na estatística para defender seu mestrado, defender seu doutorado, dentro de uma organização, provar que uma determinada campanha ela foi bem sucedida, né? Ou seja, não canibalizou produtos, trouxe mais vendas, divulgou melhor o produto. Ele sempre vai ter algo para pensar nessa linha, e a estatística e a matemática vão ser ferramentas importantes para isso. Então, se a gente observar lá desde seriados modernos, como Mad Men, mas que retratam os anos 50, nós vamos perceber como isso era verdade, como uma campanha ela se baseava nos resultados que ela ia obter. Então, eu sempre precisaria quantificar, eu preciso entender isso. Então, nós não estamos falando de nenhuma novidade aqui. A novidade surge com a entrada da ciência da computação no meio do jogo. A ciência da computação entra e modifica fortemente esse cenário. Por quê? Porque ela impacta várias áreas. Algumas áreas foram impactadas há mais tempo. Então, ali onde a gente vê a área em verde, né? Ou seja, a ciência da computação, o amarelo entrando na especialização científica, o azul, nós tivemos ali o verde. E ali é a classe, a mais conhecida das áreas, é o desenvolvimento de sistemas. São os softwares tradicionais, são os ERPs, os CRMs. Esses softwares foram criados ali por programadores, né, que conhecem TI e conhecem negócio. E essa é a mesma origem do engenheiro de dados. Então, quando a gente fala de engenharia de dados, é o mesmíssimo perfil. É mais recente, porque o fenômeno de dados é mais recente, mas é o mesmo perfil técnico. Aqui, muitas vezes, as pessoas se enganam um pouco, acham que é necessário grandes especialistas em programação e tal. Não é que não sejam, é importante você ter aqui, mas ele aparece muito mais importante quando você está pensando em aprendizado de máquina, e sim, é um algoritmo, alguma coisa nessa linha. Aqui você vai ter muitos especialistas que, embora programem, eles conhecem muito mais softwares, e esses softwares vão gerar coisas para ele. Então, não é a mesma coisa para quem
conhece programação bem, programar em C, depois programar em C++ ou em C++. É completamente diferente. A quantidade de código que você tem que escrever é diferente. Então, a lógica, quando eu tenho essa lógica, ela vai ser muito útil aqui. Mas observe que esse é um desenho muito acadêmico. Então, ele mostra o laranja, o roxo, o branco, como se fossem coisas distantes. Na realidade, não é assim. A ciência de dados, aquele branquinho que está ali no meio, ele nos dá a entender o seguinte: eu preciso ser muito bom em negócio, ser muito bom em matemática e estatística e muito bom em TI, o que é verdade. Bom, então o desenho está certo? Não, não está. Porque esse desenho é simplificado. Então, o que vai acontecer? Não é tudo branco. Eu vou ter ali um pedaço muito mais parecido com o roxinho, ou muito mais parecido com o laranja, ou muito mais parecido com o verdinho. Ou seja, a ciência de dados também está misturada com outras áreas. Então, é muito comum hoje, quando você está fazendo uma carga de dados, você já fazer uma predição ali dentro daquela carga. Como também é muito comum que dentro de áreas de negócio, com ferramentas de negócio, sem que você seja um expert em TI ou em estatística, você consiga inferir estratégias, você consiga construir estratégias, você consiga entender aquele conjunto de dados e consiga fazer predição analítica, sem que você precise de usuários qualificados tecnicamente, ou em estatística ou em TI. Então você quer dizer assim que eu não preciso saber nada de matemática e estatística e nada de TI? Não disse nada disso. Eu disse que você precisa conhecer como, por exemplo, montar uma dispersão, mas você não precisa você montar. Você pode pedir para a ferramenta, um Tableau, por exemplo, montar uma dispersão, montar um histograma para você. Você só precisa saber o que é. Porque senão, se você não souber o que é, não vai dar certo. Mas se você souber o que é, ele vai fazer. E a mesma coisa, você precisa ter a interação com a tecnologia da informação ali. Exatamente. E não te cortando, Suri, até isso cria um gancho, e a gente está falando de publicidade, propaganda, enfim, a grande questão são diversos direcionamentos, o business, o segmento em especial, né? Só que eu vou ser provocativo, e até com o mestre aí falando com a gente, eu acho que é interessante a gente entrar nesse cenário, tá? Você conseguir, interessante, assim, a gente destacar, você consegue, indiferente da linha de segmento, de qual departamento, nós estamos falando de ramo de atividade, a gente está direcionando, né? Mas detalhar uma melhor diferença, por exemplo, entre um cidadão e um cientista de dados? Eu acho que consigo sim, acho que consigo sim. O cientista de dados, ele vai ser um sujeito bastante especializado em Python, em R, ele vai conhecer profundamente estatística, ele vai longe nesse aspecto. Mas eu vou te mostrar de uma outra maneira. Eu vou te mostrar para você a aula inicial que eu dou dentro de uma disciplina da SPM, que você vai perceber aqui que, no primeiro momento, talvez você pense que seja do curso de Sistemas de Informação, que eu sou professor do curso de Sistemas de Informação da SPM. Então, se você vai falar assim, poxa vida, Surian, você trouxe para aqui falar de publicidade, falar de... Só que, na verdade, não. Essa aqui é uma aula de um curso de negócio, onde eu tenho... Ele é aberto, né? Você sabe que a SPM ela mantém uma grade onde qualquer aluno consegue fazer vários tipos de eletivas, né? Então, depois que você tem a sua base lá exigida dentro da grade, você pode escolher várias eletivas. E uma eletiva que eu tenho é essa aqui, de Business Data Analytics, né? E o que ela vai fazer? Ela vai trabalhar com uma jornada de negócio e vai em frente nessa direção. E aqui eu tenho, sei lá, 60% dos alunos sempre de publicidade e propaganda. Então, você vai ver bem o jeitão que eles veem uma situação qualquer. Então, olha, aqui o meu problema é um problema clássico, conhecido, né? Que é uma brincadeirinha. Então, eu tenho aqui uma brincadeira, né? Se valeria a pena oferecer para uma mulher de 38 anos, ou para uma mulher de 41 anos, ou para um homem de 38 anos, ou para uma mulher ou para um homem de 41, um joguinho clássico. Que no nosso caso aqui,
Pode ser o Pac-Man, pode ser o Kong, pode ser qualquer um desses joguinhos aqui. Mas eu quero trabalhar nessa direção aqui. Eu vi que alguém tem uma pergunta aí. Podemos ir respondendo em tempo real, aí não há nenhuma dificuldade. Deixa eu ver qual que é a pergunta. Eu acho que não pôs no bate-papo, né? Ou a Gabi consegue me passar? Acho que a Gabi consegue passar. Mas eu não... Teve alguma... Pelo menos não estou vendo aqui. Alguma pergunta? Eu vi uma mão levantando. Não, aqui não. Aqui não? Então tá bom. Então vamos deixar quieto. É que na verdade, esse jogo é só de mostrar o joguinho já fica todo mundo emocionado. Acho que todo mundo já quer começar a jogar, viu, Surya? Provavelmente o pessoal já quer jogar o joguinho. Só que, infelizmente, não é. A ideia aqui não é bem essa. A ideia é mostrar que eu posso traçar um perfil, vou descobrir algumas coisas aqui, e aí eu tenho o nosso amigo sabichão. Então, ele já chega aqui com uma opinião sempre embasada no seu conhecimento, que é nenhum, né? Ele chuta, né? Ele é aquele cara que ele acha, então, como ele acha, ele não sabe, então ele vai lá e fala, eu acho que não. Ele acha que a mulher não vai comprar, e ponto final. Então, aí nós temos uma característica que qualquer um pode enfrentar, né? Só que eu costumo, na nossa aula, usar essa frase. E não só te cortando, Surya, perdão. Na verdade, quando a gente está nesse mercado, em especial de marketing, publicidade, esse foi uma grande troca que eu acho que nós temos agora, né? O achismo, ele acabou. Porque o comportamento, em cada momento, tem uma persona específica, é um cenário totalmente vivo, né? O dado, ele é vivo, né, Surya? Então... Sim. Você vai perceber isso pelas novas levas de profissionais que estão entrando no mercado e que já saem da escola com esses conhecimentos e conhecendo essas tecnologias. Até porque, Martinez, me permita te cortar, eu acho que uma das coisas que levava as pessoas a acharem era exatamente elas não dominarem. Quando eu não sei, então, até para eu não me enfraquecer, eu posso tomar a atitude mais sensata, seria eu vou ficar quieto, ouvir e tentar aprender. Acho que isso seria o ideal, mas muita gente se avora a querer saber o que não sabe e começa a falar bobagem, né? E isso é tão comum, e mostra só uma insegurança da pessoa, né? Eu até entendo isso, né? Porque a pessoa muitas vezes não quer mostrar essa vulnerabilidade, mas é aí que mostra mais. Porque é como disse aqui, e essa frase, você vê, eu peguei a frase aqui de Fenelon, é bem antiga, né? Aquele que pensa que sabe muito, né? Mas não sabe de nada, e a sua ignorância é tanta que sequer está em condições de saber aquilo que lhe falta. Então, veja, era muito melhor o nosso sabichão responder, não faço a menor ideia, do que tentar descobrir alguma coisa. Então, o que acontece aqui? Coloquei essa mesma visão no tablô. Então, aqui no tablô, nós podemos ver, né, com os filtros que o tablô nos permite enxergar, várias coisas. Então, por exemplo, eu consigo ver aqui quem compra e quem não compra o produto. E consigo aqui ver, por exemplo, que se eu tenho sexo masculino com 38 anos, olha, ninguém comprou. Tá certo? Se eu mudar para feminino, eu já vou perceber que no feminino aqui, eu vou ter uma outra posição. Já vou ter mulheres que compraram, né? Mas com 41 anos, que é outra pergunta que a gente tem, ninguém comprou. Então, o que acontece? Será que eu posso, por aqui, já responder sim ou não? É só olhar pelos lados que eu já vou perceber que uma resposta sim ou não aqui parece um tanto quanto sem sentido. Mas ferramentas como o Tableau são de visualização de dados. Elas não vão me permitir ir mais longe que isso. O que acaba acontecendo com muitas pessoas pelo desconhecimento é que elas resolvem, então, brincar de Excel. Então, aqui nós vamos ter o Excel, vamos ficar brincando, vamos fazer autofiltro, vamos ficar somando, vamos ficar subtraindo, vamos ficar chutando, e nós vamos ficar chutando. Então, parece também não ser a solução ideal. Agora, se a gente der uma observada, nós temos outros tipos de caminhos a seguir. Nesse mundo mais moderno, nós temos o caminho do RapidMiner. E aqui nós temos a mesma base. Então, ela está aqui de novo também no RapidMiner, e aqui ele está, então, nos mostrando a nossa basezinha aqui. Então, eu tenho lá os nossos usuários, o sexo deles,
a idade e tal, se ele comprou ou não. E aqui eu já consigo, então, ir mexendo nessa minha estruturazinha aqui. Deixa eu tirar o zoom aqui da minha frente, senão fica difícil para trabalhar. E vamos, então, entrar aqui no nosso Turbo Prep, para que a gente possa trabalhar com ele, né? Buscar essa nossa pesquisa de clientes aqui e tentar caminhar por aqui. Veja, aqui o nosso usuário de negócio, o que ele fez até agora, Martinez? Ele simplesmente abriu essa base da mesma forma que ele abriria no Tableau, da mesma forma que ele abriria no Excel. Obviamente, para quem está nos assistindo aqui, nós não estamos fazendo um treinamento. Óbvio que eu teria que criar um repositório, carregar isso da mesma forma que você faria no Tableau, que também é muito rápido. Então, se você está usando o Power BI, se você está usando o Alteryx, sempre é mais ou menos a mesma coisa, mas você precisa saber fazer. Eu acho que esse que é o ponto aqui. Não é simplesmente achar que não dá para fazer. Aqui é simples assim, eu vou lá, clico, crio, abro e tal. É que eu já deixei tudo aqui aberto, até para vocês poderem ver como é que isso funciona. Aqui você vai perceber que eu tenho como trabalhar no modelo. E olha como o modelo vai permitir para mim trabalhar. Ele já vai me permitir fazer uma predição, vai me permitir fazer uma clusterização, um outlier. Note que o Rodrigo, ele é um cientista de dados. Então, para ele, isso aqui é muito simplório. Ele entraria aqui no design e começaria a puxar um monte de componentes, porque ele é um cientista de dados. E aqui, então, eu estou respondendo a pergunta dele. Quando o problema é muito complexo, eu não vou chamar um usuário de negócio para resolver. Eu vou jogar para o Rodrigo da vida para resolver. Ele vai criar isso, ele vai enriquecer dados, ele vai melhorar isso e depois vai passar adiante. Já que se eu sou um usuário de negócio, poxa vida, eu não vou ter esse conhecimento todo, até porque se eu tiver, eu vou migrar para ser um cientista de dados. Tem algum problema nisso? Nenhum. Vale a pena fazer isso? Depende. Se você for um bom analista de negócios, um bom cidadão cientista de dados, eu creio que valeria mais a pena você ficar aqui. Por quê? Porque o mercado vai ter muito mais vagas para cidadãos cientistas de dados do que para cientistas. O cidadão cientista de dados, na minha compreensão, eu posso até estar enganado, é basicamente o profissional de negócio do futuro. Só que se você for esse profissional de negócio do futuro no presente, você vai levar muita vantagem. Então, a ideia aqui é mais ou menos essa. Eu quero fazer o quê? Uma predição? Então, eu vou clicar aqui. Opa! E até, Cília, perdão, até te cortando um pouco, isso dá muito match com aquilo que você comentou, né? Eu falo assim, os vendors, os fabricantes, estão facilitando essa entrada, por exemplo, de ciência de dados como um todo, para aquele cidadão comum, digamos assim, né? E até, você vai chegar a exemplificar, por exemplo, essa predição agora para a gente dar uma olhada? Como que é? Vamos fazer juntos aqui, vamos fazer juntos. Ah, legal. Para a gente ver se a gente consegue descobrir se o nosso... Ajudar o nosso amigo lá, lembra? O que chutou? Perfeito. Não, lá? O Sabichão. O Sabichão? Vamos tentar ajudar o Sabichão, coitado. Então, ó, o que o Sabichão teria que fazer? Ele teria que clicar aqui na predição e aqui o RapidMiner já está perguntando, mas qual que você quer predizer? Quero predizer o comprar produto aqui. Eu quero ver se a pessoa vai ou não comprar. Legal. Então, eu vou clicar aqui no Next, né? E ele vai começar a trabalhar aqui para mim. Note que a primeira coisa que você vai falar, mas é só clicando no Next? Não, você vai ter que ler sempre, né? Isso ajuda bastante. Então, eu quero prever quem não vai comprar, quem vai comprar. Eu quero prever quem vai comprar. Então, eu vou clicar aqui no Sim e vou seguir. Vou clicar aqui no Next. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai dizer para mim, olha, é legal olhar o sexo, é legal olhar a idade, é legal olhar o salário. Mas eu percebo que olhar o ID do usuário não parece muito interessante. Perceba que a própria ferramenta já faz isso. No passado, e se você for aprender KDD, você vai descobrir que você deve ir colocando as variáveis na medida da necessidade do modelo, porque é difícil para o ser humano fazer isso. Olha como isso é diferente hoje do ponto de vista de negócio. Aqui você faz o contrário. Você deixa a ferramenta avaliar isso para você. Então, ela avalia. Obviamente, ela já falou que esse aqui não vale muito a pena, então você pode desselecionar.
Se você quisesse desselecionar mais algum, você desselecionaria, mas você vai exatamente ao contrário. Por isso mesmo, né, Martinez, vocês desenvolveram aí uma metodologia que, inclusive, a gente utiliza nas escolas, tá? Para mostrar para o aluno como trabalha com uma ferramenta desse tipo aqui. Exatamente em anteposição ao que ele faria se estivesse mexendo com Python, com R, com outra ferramenta qualquer. Aqui, simplesmente, nós vamos clicar no Next de novo e vamos deixar o modelo enrolando. Obviamente, esse modelo, o que ele vai fazer? Ele vai criar para a gente uma série de situações, usando diversos tipos de modelo. Então, óbvio, ele está aqui pensando, né? E eu poderia selecionar apenas alguns. Ele vai criar aqui um montão deles, mas eu vou me preocupar simplesmente com o mais simples aqui, o Navy Bayes. Então, ele vai construir para a gente um modelo preditivo. E aqui ele já vai te dizer várias coisas que ele pode te prever. Você vai percebendo, inclusive, que ele vai te dizer o que é melhor, o que é mais adequado, como é que essas coisas vão funcionar. Aqui dentro, ele te conta o modelo, ele te dá características do modelo e ele te permite fazer simulações. Olha que legal. Então, para o nosso amigo lá, ele estava com aquela dúvida, né? Se valeria a pena ofertar para uma mulher de 41 anos. Você lembra que ele falou, não vale. Mulheres de 41 anos não compram. E homens de 38 também não, né? Então, vamos colocar aqui mulheres de 41 anos que ganham 120 mil dólares anuais. Vocês vão perceber que a única dificuldade que você tem aqui é digitar errado, né? Se você não digitar errado, não tem muito problema, não. Aqui era mulheres, desculpe, então, tá vendo? Digitei errado, só para ajudar. Então, veja, o nosso amigo lá errou, porque 83% das mulheres, em tese, tem chance de comprar. Aquele nosso amigo lá, ele chutou não. Então, ele não vai investir, porque ele acha que a maioria não vai comprar, mas como ele acha, ele não sabe, ele não tem embasamento. E aqui, eu posso fazer a mesmíssima coisa, veja, com bastante facilidade também, Martinez, para trocar aqui, ó, meto lá o 38, 120 mil, que era o valor, né? E masculino. É óbvio, não afeta quase nada o sexo. O sexo ali é quase que uma variável que não vai afetar. O que vai afetar de verdade é a idade e o salário. Então, olha como o modelo é interessante. Aqui, no caso, aqui o sexo é interessante para a gente, porque eu quero responder se uma mulher ou um homem, né? Então, eu deveria deixá-los aqui. Mas, observe, e ele nem terminou, tá? Ele ainda está fazendo as análises aqui, porque tem várias coisas aqui que ele está analisando, vários outros algoritmos que ele está montando e tal. Então, é muito importante que esse novo profissional conheça o que são esses algoritmos, né? Então, por isso ele precisa ter uma noção de estatística, precisa ter aprendido estatística, mas ele não precisa fazer. E isso, então, Martinez, encanta os alunos. Os jovens alunos de publicidade, de propaganda, profissionais de negócio, quase sempre estão nessa área porque não tem um fascínio pela matemática, pela estatística. Não que eles não gostem, não é verdade, mas não são fascinados por isso. E ao perceberem que, com o conhecimento, porque isso que todo mundo gosta, mais ferramentas desse tipo, nossa, é muito importante. Então, eu gostaria só de fazer uma última pergunta para você. Imagina o seguinte, Martinez, você tem lá um parafuso, no caso, numa mesa, e você precisa tirar o parafuso. Eu te dou duas opções, tirar com uma chave de fenda ou tirar com a sua mão. O que você prefere? Chave de fenda. Portanto, essa aqui é só uma chave de fenda. A gente não precisa adorar a chave de fenda. A gente não precisa louvar a chave de fenda. Mas que ela vai nos facilitar a nossa vida, certamente vai. Como sempre, espetacular. E aí eu vou complementar e fazer uma pergunta para você, tá, Surya? Na verdade, a grande questão que você fez aí, esses assistentes virtuais que estão por trás aí, ele está passando efetivamente o que o dado está apresentando, né? Então, na verdade, foi muito legal você falar do sabichão. O sabichão, ele tem ali, ele não é um HP 12C na cabeça, que ele vai entender por similaridade, proximidade, mas a ferramenta com 2, 3, 4 cliques que você passou, ela traz essa questão. Essa é a ferramenta, inclusive a automática
para pegar dentro dos dados, trazer este conhecimento e apresentar para o usuário ali na ponta tomar a melhor decisão, né? E já pegando esse gancho, e aí fazendo uma pergunta, compartilhando um pouco com você a tua experiência, é a mesma. Eu sempre faço uma analogia, e eu acho que é importante a gente passar, as pessoas também vão entender. Quando a gente fala de mercado de business intelligence mesmo, nós tínhamos, mais para trás, tinha aquele cara chamado cara do cubo, que era o cara que ficava lá, por exemplo, e fazia, né? O cubo fazia aquela carga fria, e aí a gente chegava, não tinha um determinado indicador. O que acontecia? O cara tinha que programar tudo de novo, rodar tudo de novo e assim distribuir. Aí vieram ferramentas de Delivery BI, como Tableau, como Power BI, que hoje tiraram esse conceito. Essa analogia, uma solução como RapidMiner, como Alteryx, e como outras, por exemplo, na sua opinião, a gente pode fazer da mesma forma, Surya? Eu não teria dúvida. É uma analogia perfeita. É esse caminho que eu vejo como a tendência de futuro. Para você ter uma ideia, Martinez, aí você era muito, muito jovem, você era criança, então você não vai lembrar. Mas lá para trás do Obrigado, tempo... já agradeço de antemão, tá? Que bom, que bom. Mas lá para trás no tempo, eu vou usar a linguagem BASIC como exemplo. Então, a linguagem BASIC foi criada originalmente para ensino de programação e tal. Depois o Bill Gates foi lá e implementou o MBasic, é o Microsoft Basic, num tempo que nem a Microsoft chamava Microsoft, do jeito que nós temos hoje, o MS. Ela punha M. Então, é o próprio Basic que o Bill Gates fez. Aí o MBasic foi lá, fez sucesso, virou várias outras, teve várias evoluções, passou a ser compilado pelo Basic Compiler, o chamado BASCOM, né? O BASCOM fez bastante sucesso em 1988, 89, por aí. Então, quanto que eu não compilei nele? Então, você compilava e linkava, tinha os links para você linkar os programas e tal. E isso foi evoluindo. Claro que a interface aí era uma tela preta, onde você saía digitando em verde. A gente até chamava de monitor ecológico, né? Porque ele era verde, mas de ecologia não tinha nada, era verde e preto, fundo preto e tal. Só que, com o passar do tempo, o que acabou acontecendo? A Microsoft foi lá e criou o KeyBasic. O que ele era? Era uma interface pobrezinha, que parecia assim, um bloco de nota com uma condição de você escrever e rodar o programa. Nossa, aquilo era uma coisa muito melhor, porque você pelo menos conseguia ver aquilo. E isso foi evoluindo, depois você vai ter o VB, aí quando você chega no VB, aí já está na tua geração, então aí você já está com uma linguagem visual e tal, e isso foi caminhando. Então, eu não acredito que todas essas coisas não vão acontecer com todas as ferramentas. Então, tudo vai sendo automatizado, mas nota uma coisa, Martinez, o primeiro programador precisava ter lógica. O programador atual, que é completamente diferente do antigo, continua precisando ter lógica. O primeiro usuário que teve acesso a um Word, que nem era o Word, era o WordStar naquele momento, o primeiro usuário que teve acesso ao WordStar ou WordPerfect, ele melhorou muito a forma de trabalhar, de produzir o Excel, que na verdade não era Excel, era Lotus 123, que na verdade não era Multiplan, que na verdade era o VisiCalc original lá atrás, a ideia genial do Jobs, né, de falar, põe no Apple esse treco aqui que vai funcionar. Então, aí essa questão, isso tudo incorpora na profissão, né, Martinez? E vai ficar assim, olha, eu sou um contador que sei mexer no VisiCalc, eu vou arrumar emprego, o outro que não sabe não vai conseguir. Agora eu sou um contador que sei mexer no Excel, então eu vou arrumar emprego, o outro também não sabe. A ferramenta vai passar a ser algo inevitável para o nosso dia a dia. Então, não adianta a gente ir contra a tecnologia nesse sentido. A tecnologia chegou para ficar e vai evoluir. Eu posso estar com ela, então levar vantagem, ou estar contra ela. E aí eu vou ter, provavelmente... Concordo em gênero, número e grau. Inclusive, vou pegar aqui, o Lucas Nascimento fez um comentário, que está aqui com a gente, ele falou assim que em 2012 o cenário tecnológico analítico era muito diferente a esse, mestre, falando com você, né, Surya?
E no curso de BI na FIAP, já nos dizia que, como os profissionais de BI, deveriam adquirir conhecimento e competência matemática e estatística. Isso em 2012, ele não destacou se foi uma pessoa em específico. Ele foi meu aluno, o Lucas. Então... Eu estou lembrando, o Lucas foi meu aluno. Então, sim, em 2012, Lucas, tudo aquilo que eu falei, você esquece, porque perdeu a validade. Eu costumo dizer, e aliás, isso que é uma dica de qualquer professor, sempre date aquilo que você disse, porque vale naquele momento, principalmente em tecnologia. Aquilo que você diz hoje, vale hoje, mas eu já não sei se vale amanhã. Então, 2012, sim, era um outro cenário completamente diferente. Se em 2012 a gente falasse a palavra RapidMiner, a palavra Tableau, você estaria falando, você seria uma pessoa que veio do futuro, porque eles não existiam. A gente falava de códigos naquele momento. Exato. Bom, vou falar para todos, o Surya sabe disso, a Gabriela sabe disso, a gente trabalha junto. É sempre um prazer fantástico ouvir. Todas as vezes, quando você fala, eu tenho uma caneta aqui para ir anotando, que é um conhecimento 100%. Esse conhecimento, trazer, não só tecnológico, mas de vivência, essa passagem que você fez, Microsoft, aí, falando evolução, já é uma coisa fantástica, tá? Eu queria, para a gente finalizar e abrir para algumas perguntas, Surya, uma conclusão, um fechamento assim, do que você mostrou, o porquê, na verdade, você já falou isso em diversos momentos, mas só para a gente colocar na sua opinião, na verdade, ciência de dados, quando a gente fala de publicidade, propaganda, esse segmento que se espera muita inteligência, vai aqui nessa direção porque está dando certo, essa é a melhor forma, esse é o comportamento a ser tocado. A sua experiência, por que os profissionais desse segmento, dessa linha, precisariam entrar de cabeça, né? Então, mergulhar de cabeça nesse cenário de ciência de dados, tá? Acho que eu tenho uma pequena discordância de você, Martinez. Eu acho que eles têm que mergulhar, mas eu não chamo isso de ciência de dados, eu chamo do aspecto do cidadão cientista de dados. Da mesma maneira que BI foi superado pelo Self-Service BI, ou seja, o BI do ponto de vista de negócio, e hoje em dia, ninguém mais vai implementar incógnitos, todo mundo vai implementar em Power BI. Ninguém mais vai implementar em, sei lá, em Brio, nem existe mais, mas vai implementar em Tableau, ou vai implementar em ClickSense. Ou seja, houve uma evolução. Aquilo que é TI ficou lá com o BI clássico, que é montar o dado e tal, e o outro ficou lá para frente. Então, a tua pergunta, você me pergunta, mas por que o usuário de negócio deve mergulhar em Data Science? Eu diria, ele não deve. Data Science é esse pedaço do cientista de dados, aquele camarada estatístico, aquele nerdão e tal. Ele tem que ser o cidadão cientista de dados. Se você me permitir inventar um termo, é o Self-Service Data Science. Legal. Então, é isso que ele tem que mergulhar. Ele tem que ir atrás do Tableau, ele tem que ir atrás do ClickSense, ele tem que ir atrás do Power BI, ele tem que ir atrás do Alteryx, ele tem que ir atrás do RapidMiner. Eu tenho uma preferência, como todo mundo tem. Quem me conhece sabe que eu prefiro muito mais o RapidMiner que outras ferramentas. Que eu gosto muito mais do Tableau do que de outras ferramentas. Mas eu nunca tirei o mérito das outras. Eu sempre programei em Pascal. Quem foi meu aluno antigo, e o Odécio está aqui, ele foi meu aluno lá nos anos 90, ele sabe que eu gosto muito mais de Pascal do que de Basic. Mas você vê, eu dei o exemplo de Basic, porque é importante você aprender. Então, por exemplo, cada vez mais eu vejo a política estratégica da Microsoft levando o usuário a cada vez mais camadas de empresas menores o Power BI. Então, é importantíssimo estudar Power BI. Eu vejo a quantidade de coisas que a RapidMiner está fazendo e a possibilidade, a simplicidade que ela oferta. Então, eu vejo como cada vez mais obrigatório isso. Então, eu quase que diria o seguinte, o nosso cidadão cientista de dados, Rodrigo,
ele é o nosso usuário de negócio, na verdade. Virou ferramenta obrigatória. É como se nos anos 70 alguém falasse, eu não sei datilografia, então você não tem emprego. É como se nos anos 80 alguém dissesse o seguinte, eu não sei atender telefone, então você não tem emprego. É como se nos anos 90 alguém dissesse, eu não sei mexer no WordStar, então você não tem emprego. Naquele tempo, que você era menino, tinha uns cursinhos que falavam assim, vem aprender a mexer no WordStar, no DBase, né? Chamava DBase, era um database, era um banco de dados, tinha duas áreas só, né? Então, mas ele funcionava, viu? Você dava Append, dava Edit, dava Find, ele era bom, não era ruim, não. E Lotus, 1, 2, 3. Então, você precisava saber esses 3 aí. E aí você tinha um emprego nos anos 90. Nos anos 2000, você precisou saber mexer no Windows, na internet. Depois, nos anos 2010, você precisou ir mais longe. Você precisou aprender a mexer em vários tipos de softwares, né? Você precisou ser um especialista em Excel e tal. E agora, nessa década, você precisa aprender a mexer no RapidMiner, no Tableau, no Power BI, no Alteryx, tanto faz, mas em ferramentas desse tipo. Não sei se eu respondi direitinho. Fantástico, fantástico, como sempre. E aí, inclusive, o Lucas Nascimento colocou assim, claro, professor, quis dizer que até aqui renderam muitos frutos e nos permitiu estarmos aqui construindo toda essa transformação. Alunos como o Lucas, que sempre se mantiveram atentos às mudanças, isso você nunca vai ser pego no contrapé, né, Rodrigo? Você sempre tem que estar atento ao que está acontecendo. Aí você fica na crista da onda. Se você ficar para trás, você não vai surfar. É só isso. Eu gostei muito e vou usar essa sua ao longo do tempo, esse tracking aí ao longo do tempo das evoluções, tá? E muito, muito legal, mais uma vez. Gente, eu não sei, Gabi, tem alguma pergunta aqui que eu não, porque a sala está cheia, eu não consigo pegar todos aqui. Tem alguma pergunta aberta? Se alguém tiver algum questionamento, se tiver alguma pergunta, Gabi? Exatamente, pessoal. Fiquem à vontade para nos mandar aqui através do chat ou até do perguntas e respostas mesmo, que agora a gente está aberto para esclarecer as dúvidas de vocês. Se o pessoal colocar, e aí de antemão, eu já tenho, essas foram as 2 perguntas que eu queria compartilhar com você, Surian, esse ponto. De antemão, já posso aproveitar e dar desculpa até interromper, eu queria só dar um recadinho, posso aproveitar agora? Claro, meu aproveitar o tempo do pessoal. Gente, essa nossa sessão, ela foi gravada, ela está sendo gravada, a gente vai disponibilizar para vocês depois um link, vamos deixar no nosso canal do YouTube, o canal do YouTube da Ksoft tem bastante conteúdo bacana relacionado a dados, então caso vocês queiram e tenham interesse em acessar, por favor, faço esse convite para vocês ir até o nosso canal, mas essa sessão aqui específica vai para vocês o link por e-mail, e se vocês quiserem buscar ali direto pelo YouTube também, vai estar por lá, tá bom? Deixa eu responder então uma pergunta aqui, Gabi. Olha, o Odécio está perguntando o papel dos bancos no SQL. Eles eliminam os relacionais como Oracle? Na verdade, Odécio, na minha humilde visão, não eliminam de jeito nenhum. O papel do relacional sempre vai existir, sempre vai continuar existindo. Entretanto, a gente tem algumas diferenças importantes. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte cenário, Décio. Eu preciso carregar os dados para fazermos uma análise, para tentarmos descobrir uma tendência ou qualquer coisa que valha. Então, eu parto de um princípio, de um modelo parecido com o Star Schema, né? Então, eu vou lá, construo o meu modelinho, coloco os dados lá dentro, uso o meu SQL, jogo o meu Tableau, jogo o meu RapidMiner e consigo trabalhar bonitinho. Mas, o que vai acontecer? Se eu tiver um volume de dados muito grande, a tendência, nesse caso, é que o banco de dados relacional não vai te dar resposta no tempo certo. A gente costuma dizer que deixa de ser tempo de resposta e passa a ser prazo de entrega. Então, nesse caso, se você substituir ali por um colunar, ele vai levar uma tremenda vantagem sobre o relacional. Mas ele não tem o compromisso, ele não tem a necessidade de fazer a validação.
Então, a gente sempre tem que ter em mente, Odécio, pelo menos é o que eu entendo, o teorema de Brillouin. Ou seja, eu preciso olhar a consistência, a disponibilidade, né, que é o CAP, né? E a questão aí principal é a consistência eu não preciso. Então, eu posso ter a disponibilidade e a distribuição. Então, o que eu posso fazer? Eu posso trocar por um banco de dados, como um Cassandra, por exemplo, que vai ficar disponível para uma ferramenta como o Tableau, por exemplo, acessar as colunas e fazer isso de uma forma milhares de vezes mais rápida. Então, é óbvio que aí eu vou ter uma grande vantagem ao utilizar um NoSQL. Isso vai acontecer em vários outros aspectos. Então, por exemplo, se eu estou precisando pegar dados semi-estruturados, posso usar um banco relacional, mas vai ficar complicado. Você sabe que você vai ter um metadado do dado, vai ficar tudo confuso. Você não sabe se uma tabela tem nomes de cliente, se a outra tem, se tem endereço, se não tem. Então, você precisa usar aquele metadado. Fica completamente fora do jeito de trabalhar. Já se você substituir aí por um MongoDB, vai ficar tudo mais fácil. Ele naturalmente vai te gerar um dado semi-estruturado, que depois você pode trabalhar com uma linguagem muito próxima do SQL, no caso do Cassandra é a mesma coisa, para montar o dado da maneira como você vai precisar. E isso é um aspecto de engenharia de dados, se esse dado tiver uma complexidade tal qual um Alteryx ou um RapidMiner não possa fazer a transformação. E não esqueça também, nós não falamos nada aqui, mas uma ferramenta que a Ksoft consegue ajudar vocês todos com isso é o DataPrep da Tableau, o Tableau Prep Builder, que acho que o ícone dele apareceu no meu material aqui, porque é uma ferramenta que eu também utilizo para mostrar para os alunos entenderem como é que eles fazem transformação. Então, mas eu não preciso de um engenheiro de dados que junte no lugar masculino, no outro lugar homem, no outro lugar e pira tudo. Não preciso mais disso. Eu tenho uma ferramenta de preparação de dados que é clicar e levar para o lugar. Eu só preciso entender de fluxo. Ou seja, de novo, eu parto para uma área de negócio e deixo isso bem tranquilo. Você falou em alguns momentos, tá? Mas só para dar posicionamento para o Odécio, ele fala que concorda com a sua visão, mas quais seriam os melhores no ciclo para estudar hoje, por exemplo? Ele comentou um pouco, se quiser, só para a resposta do Odécio. Claro, os melhores nos ciclos vão depender exatamente do que você quer. Então, onde que um relacional é fraco? O relacional vai se atrapalhar quando você precisar sair daquele padrão que ele tem de consistência e disponibilidade, você vai precisar abrir para distribuição. Quando você vai para distribuir, então você vai precisar resolver esses problemas aqui. Volume, ou seja, cresceu muito, então aprenda, por exemplo, um Cassandra. Eu vou precisar mexer com variedade. Puxa, então você precisa aprender a mexer no Mongo. Não, eu preciso mexer com velocidade. Aí vira uma grande briga. Então, para evitar a grande briga, o React ou o Redis. Cada um gosta de um, maravilhoso, os dois são excelentes, mas lembrando sempre, o Redis é consistente e particionado. E o React é disponível e particionado. Eles não são concorrentes. Então, depende da situação que você vai utilizá-los. Também tem que lembrar disso. E, além de tudo, você pode também ter um problema de complexidade. Então, são aqueles 3 Vs clássicos: variedade, velocidade e volume, mas também tem a questão da complexidade. Aí você tem o NEL, por exemplo, que hoje chama NEL 4G, né? Porque os suecos lá foram... o for é a versão, o G é porque agora ele ficou colossal e tal, mas é um velho NIL, né? Que é em homenagem, inclusive, ao vocalista lá, sueco, chamado Neil, ou ao Neil do Matrix, né, que os camaradas fizeram essas brincadeiras. O movimento NoSQL é muito assim, né? A Cassandra é aquela que diz o futuro, mas as pessoas não acreditam, exatamente como Cassandra, né? Por incrível que pareça, um nome muito bem escolhido lá pelo Facebook, né? Então, fica dentro desse cenário. Eu acho que respondi, né? Bom,
tem aqui uns outros questionamentos, só que só para a gente respeitar o time de todo mundo, a gente teve o pessoal tá aí conectado até o final. Eu, mais uma vez, em nome da Keysoft, em nome dessa nossa parceria, a gente agradece, Suryan, pela tua participação, agradece a todos que despenderam um tempo para participar junto com a gente. Convido todos interessados a participar dos nossos treinamentos mensais. Então, nós temos treinamentos Tableau, RapidMiner, na verdade, esse conceito de análise como um todo, tá, Suryan? Então, muito obrigado. Vou fazer muito uma breve bom contar com você. E aí, faz uma breve despedida aí para a gente Eu gostaria muito de novamente agradecer você e a Gabi pela oportunidade. Gostaria de ressaltar que tanto a FIAP quanto a SPM utilizam ferramentas como o RapidMiner, como o Tableau, né, no seu dia a dia. Dentro da SPM, nós levamos o RapidMiner para as áreas de negócio, então é outro campo grande, né, que a gente tem. Muito disso foi viabilizado por você, Rodrigo, então eu agradeço pessoalmente.